E em relação também a essa possibilidade dos últimos 2 anos de mandato do governo Lula, ele realmente conseguir decolar na economia, que é pouco provável, as estimativas não são nada boas, taxa de juros que pode bater 15%, o dólar subir ainda mais, não voltar à casa dos R$ 5. Qual seria a fórmula, Diogo da Luz, para conseguir realmente reverter essa situação diante de um cenário tão negativo para 2025 dessa gestão do governo Lula? Credibilidade. Agora, a credibilidade você não compra, você não negocia no Congresso, você não troca por emendas eleitorais, você constrói lentamente, passo a passo, dia a dia, e perde com medidas como, por exemplo, esse anúncio do governo que passou um mês dizendo que ia cortar gastos, cortar gastos, cortar gastos, agora é para valer. Demorou um mês ou mais e veio dizer que praticamente não ia cortar gastos. Agora, recuperar esse prestígio vai ser muito difícil. Não impossível, mas quase, não tenha dúvida. Você acha que o campo ideológico é capaz de vencer a eleição mesmo de uma gestão ruim, de Rodolfo? É uma pergunta boa. O campo ideológico sempre vai bater na trave das questões, né? A grande questão é que o Diogo da Luz trouxe uma reflexão aqui muito importante para a gente analisar, você que está em casa. Presta bem atenção, porque credibilidade é uma coisa que não se ensina, realmente. E o que nós vimos nesses últimos 2 anos foi uma falta de estratégia política por parte desse governo, que ganhou a eleição, né, e colocou alguns ministérios a mais e pessoas que não eram técnicas em seus ministérios. Nós tivemos aqui uma grande celeuma durante esses 2 anos de pessoas que, teoricamente, não se segurariam nas cadeiras, ou não iam se assegurar nas cadeiras ali, e não iam passar de 1 ano, e já estão ali há 2 anos. Nós não sabemos de que forma essas pessoas permanecem nessas passas, nós achávamos que a dança das cadeiras ia rolar, mas por um mistério glorioso de Deus, eu não sei explicar, elas permanecem em suas cadeiras. Por exemplo, nós temos aqui a Simone Tebet, que eu achei que, de fato, não ia se segurar nesse ministério. Nós tivemos o ministro Haddad, que nós também achávamos que não ia se segurar nessa pasta, entre outras também, né? Mas, enfim, a questão é saber como vai ser os próximos 2 anos. Eu quero que você seja otimista, assim como eu. Nós falávamos aqui no dia de ontem, eu e a Mônica, talvez não defendendo o Haddad, mas dizendo que poderia ter sido pior, poderia ter sido bem pior. A expectativa é que em 2023 o Brasil virasse uma Venezuela. Todo mundo da direita estava falando que o Brasil ia virar uma Venezuela e, de fato, não virou. Como uma economia que está sendo aquecida globalmente, o Brasil se manteve, ainda ganhando posições ainda como país, né, configurando entre os 10 primeiros países numa economia. Então, de fato, o Haddad equilibrou pratos e tem muita gente equilibrando pratos em outros ministérios. Você falou sobre demissões, eu me lembro do ministro Silvio Almeida, né, dos Direitos Humanos, que apesar do cenário de assédio, ainda houve uma certa demora para o presidente Lula se pronunciar e falar assim, olha, está demitido, está afastado das funções. Você lembra disso, Jess? Lembro bem, e eu vou te ser sincera, esse é um exemplo do quão este governo valoriza lealdade. Quem conhece, assim, os bastidores aí do entorno do presidente Lula fala que ele não abandona aliados, sejam os aliados quem forem. Então, nessa situação aqui, houve um mal-estar, que era uma pessoa de muita confiança, uma pessoa a quem o núcleo duro ali admirava, inclusive, pelos trabalhos acadêmicos, pela lógica ali da luta, e que, do outro lado, uma das acusações, das situações, era em relação a uma outra ministra, a ministra Aniele, por quem também tem um profundo carinho. Então, nessa situação aqui, o mal-estar foi generalizado e eles demoraram para tomar a atitude correta, que é, de fato, a gente vê que uma situação, e vale mencionar que neste caso em específico, mais acusações vieram à tona. Não foi só as acusações ali no entorno do Palácio do Planalto, em Brasília, não, até acusações da própria academia. Então, assim, essa situação mostra o quanto, em determinados casos, esta lógica de se manter um aliado, ela pode ser perversa e prejudicar. Porque, mais uma vez, o cargo de ministro, qual ministro for, assim, direitos humanos, igualdade, o que for, ele deve servir não a um propósito do
presidente ou propósito do governo, mas ele deve servir a um propósito de servir ao brasileiro, de servir àquela causa, de servir àquela pasta. E nesse tipo de situação, quando se tem uma acusação tão grave e isso é ignorado, a situação fica muito dramática. Neste governo, nós tivemos um outro caso desse, que foi a situação da ministra, então, do Turismo, Daniela do Vaguinho, que vem do Rio de Janeiro. Foi a deputada federal mais votada do Rio, que é uma aliada próxima por conta do seu marido, Vaguinho, foi um aliado histórico nos momentos de dificuldade. Com isso, ela ficou na cota pessoal e foi indicada a ministra do Turismo. Em dado momento, determinadas acusações também surgiram, acusações graves, e o presidente Lula a manteve de punhos cerrados ali, no sentido de que não iria abandonar aquele nome, mesmo com insistência de algumas outras pessoas próximas. E até quando o partido da Daniela, que era União Brasil, e o partido dela tiveram uma rusga, o presidente Lula manteve ela no cargo. E agora, depois de muitas dificuldades, de muito tempo passando, houve uma troca para um outro nome do União Brasil, a contragosto do presidente Lula. Agora, Jess, você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, falando da fidelidade desse governo. Mas fidelidade a pessoas, não? Sim. Porque ideias e princípios, especialmente os valores que eles tanto defenderam, parece que nem tanto. Porque o ministro Silvio Almeida sabia-se dentro dos corredores de Brasília, desde janeiro e até setembro, guardou-se segredo sobre os escândalos que o envolviam, como se nada tivesse acontecido. Para um governo que diz que justamente o respeito às mulheres é uma das pautas mais importantes. Quando viu que tinha um ministro, provavelmente já sabiam antes, porque havia casos dele como professor também lá atrás. Quando viram que o público sabia, aí tomaram alguma providência, né? O Silvio Almeida, eu tive numa palestra dele uma semana antes dos escândalos virem à tona. Ele foi maquinzista, assim como eu, estava dando uma palestra no Mackenzie e estava agendado uma palestra na semana seguinte. E ele acabou não indo, né, porque esse escândalo veio à tona, o que é plausível também, o que é louvável desse governo. Por mais que tenha ocorrido uma demora, o fato foi que o presidente Lula tomou uma atitude. Se não tivesse tomado atitude, nós poderíamos também estar falando alguma coisa aqui, mas tomou uma atitude e ele está afastado. Mas eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, de uma pauta que foi campanha em 2021 e 2022, que é a questão dos Yanomamis, por exemplo. E nós temos uma ministra dos povos indígenas, que é a Sonia Guajajara, que pouco fez por esse ministério. A gente está falando de todos os ministérios aqui, se atentando só na economia do ministro Haddad, mas cadê o planejamento para o povo indígena? Virou uma pauta significativa no país e agora adormeceu. E vai voltar a virar pauta em 2026, quando vai ocorrer as causas de 2022. Falar 2022, já não estavam morrendo, agora não morrem mais. Mentira, porque está acontecendo isso todos os dias. O que eu quero dizer com isso é que a Sonia Guajajara, por ser uma descendente, né, indígena, ela foi colocada numa pasta. Mas será que ela teria competência para isso? É uma questão de a gente questionar, porque outras pessoas também que foram colocadas nas suas pastas é por uma questão de credibilidade. Uma questão de confiança. As pessoas colocam ali porque você é meu amigo, então nós vamos colocar você ali porque eu confio em você. E você trabalhar com quem você confia é muito mais fácil. Agora, em relação à direita e esquerda, a gente teve o episódio também do Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro saindo logo no começo do governo e as pessoas até hoje não o perdoam. Será que a esquerda ela perdoa mais do que a direita, Diogo da Luz? Se a esquerda perdoa mais do que a direita, eu diria que a direita é mais individualista e há um lado bom em ser individualista, porque nós temos que pensar no direito do indivíduo, mas pensa muito mais no crescimento pessoal e a esquerda eu acho que consegue nesse ponto pensar um pouco mais no grupo. Talvez eles se sintam mais dependentes uns dos outros para qualquer atividade que queiram. Eles têm absoluta convicção que sozinhos não farão nada, enquanto boa parte dos membros da direita sabe que mesmo fora da política poderá empreender e conseguir muito mais coisas. Talvez por isso a direita seja um pouco menos unida ou qualquer outra razão que pode, de repente, ser trazida aqui na discussão. A esquerda passa pano, eles passam pano na cara dura, não tem vergonha de passar pano e nós vimos isso nesse governo, vimos em outros, vimos a esquerda passando panos para os terroristas do Hamas, gente. Eles, assim, se é a nossa pauta, e aí tem uma questão aí muito importante, David, você perguntou da pauta ideológica, a pauta identitária.
Todos Sim. os casos que vocês falaram aqui, isso tudo é pauta identitária e a esquerda está percebendo agora que a pauta identitária não sustenta mandato. O que sustenta é corte de gasto, é economia, é austeridade, é gestão. Agora eles estão começando a perceber e vai ser muito engraçado ver como é que eles vão se posicionar, sendo que até hoje não tem entrega, não tem foco e não era uma pauta. Então, ao mesmo tempo em que eu digo que a direita tem que começar a levantar a bandeira do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e de como é que nós vamos, no futuro, lidar com as mudanças climáticas que estão aí acontecendo, a esquerda vai ter que começar a olhar e começar a falar de gestão, começar a falar de gastos, começar a falar de inteligência financeira, que eles até hoje se recusavam a ensinar nas escolas, porque senão vão continuar perdendo a eleição. Pois é, eu me lembrei também daquele vídeo, né, da pessoa com deficiência que subiu na rampa junto com o presidente Lula, quando ele assumiu, teve a cerimônia de posse, e depois gravou um vídeo falando sobre a situação onde o Lula cortou benefícios em relação aos deficientes. Então, assim, e depois a gente vai vendo outras situações também, mas será que realmente a esquerda, ela pensa mais no perdão do que propriamente a direita, Jess? Eu acho que a direita, ela tem às vezes, e aí fica a minha crítica, uma inabilidade de dialogar. Porque existe uma certa visão de unidade na direita que, para mim, às vezes é mais dramática do que na esquerda. Então, vamos olhar para as pautas mais ligadas ao costume. A direita tende a taxar e odiar todos aqueles que discordam, muitas vezes, dentro dessa pauta, de uma perspectiva que eles têm. É assim com drogas, é assim com aborto. Isso gera uma desunião extrema. Você não vê isso acontecer tanto na esquerda. Eles são mais viciados e vidrados no próprio poder. Então, toda essa lógica, eles fazem o necessário. O PSOL vai dar a mão para conservador de esquerda se ele achar que é necessário fazer isso para ter voto. A gente viu isso aqui na eleição de São Paulo. E aí eu acho que, principalmente os eleitores, eles também estão dentro deste grupo da forma de agir, da forma de lidar. E na hora de fazer uma opção dentro disso, eles são fiéis a causas. E essas causas podem ter nomes que vão ter uma discordância pequena em algo que eles julgam muito importante e assim eles já não conseguem votar, sabe? Então, eu acho que a esquerda ela é mais eficiente em gerar um sentimento de unidade e de somos nós contra eles. Isso eles são muito eficientes. A gente vê isso, a gente não vê muito eles brigando com entidades. O MST é extremamente unido. Você olha para a forma como eles fazem militância política, é extremamente unida. A direita, toda semana no noticiário, tem um líder de direita falando mal de outro, gravando vídeo para outro, falando que o outro não é de direita, que só ele é de direita, porque quando ele tinha 12 anos, ele tirou uma foto com não sei quem. Então, assim, meus amigos, a direita não sabe, às vezes, se fortalecer em termos de poder. Isso pune bastante. E aí, quando está perdendo a narrativa, parece que isso é o gancho perfeito para tentar vincular a pessoa que é de direita de fato à esquerda, né, Rodolfo? A Jess, ela parece que ela tem uma câmera dentro da casa da minha família, assim, sabe? Ela narrou o que acontece na minha família. Então, a minha família gosta de falar. Eu creio que a família de muita gente que está nos assistindo passa por isso. Ah, aquele cara não é de direita, só é de direita agora porque está se aproveitando, porque quer o hype do momento. Isso aconteceu com o Pablo Marçal aqui. Isso aconteceu muito com o Pablo Marçal, que se levantou como um homem, entre aspas, de direita, um candidato de direita à Prefeitura de São Paulo, e foi hostilizado pelos líderes de direita. Olha só que loucura que é. A gente mostra uma separação, coisas que não acontecem na esquerda. Há anos atrás, assim, há cerca de 2 anos, quando eu estreiei nesse programa, eu vi um cientista político aqui dizer que a direita ainda é um embrião, sabe? Ela está se formando, ela se fortaleceu com a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro. E quando o Bolsonaro surge para esse novo Brasil, o Brasil, o século XXI está totalmente diferente. Tecnologia, celular, tablet, inteligência artificial, está tudo acontecendo. Então, surge um movimento de direita que as pessoas ainda não entenderam o que é essa direita no Brasil. Porque uma coisa é fato. A esquerda não se resume ao Lula e a direita não se resume ao Bolsonaro. A direita e a esquerda são muito mais do que esses dois personagens. Me parece também que a direita talvez tenha se
pegado demais das pautas contra-identitárias, né? Sim. Como a Mônica disse, a esquerda insistiu muito em pautas identitárias e está percebendo que foi engano. Só que a direita, no lugar de se apegar na liberdade individual, na liberdade de empreender, na liberdade econômica, nas liberdades em geral, ela começou a querer contestar tanto as pautas identitárias que criou o contra-identitarismo, que é também uma forma de querer mandar naqueles que queriam mandar neles. E acho que aí talvez tenham perdido um pouco o foco do que deveriam trazer para as pessoas. Porque diante dessa guerra de narrativas, né, muitas vezes o agro é tido como o grande vilão, sendo que tem muitos produtores que são de direita e sim fazem uma sustentabilidade nas suas propriedades, que fazem reflorestamento, enfim, atividades que são louváveis, mas muitas vezes não fazem a divulgação disso. Estou citando apenas um exemplo, né? Mas existem muitos outros e realmente parece que se você divulgar alguma coisa relacionada a isso, aí você vai para o campo da esquerda, né, Mônica? Você fica meio que no desenho ali, você tem que entrar naquela caixinha e não se enquadra mais na caixa da direita. Essa questão da rotulação é muito ruim, né? Eu que era uma pessoa que não cabia em nenhuma caixinha quando fiz campanha, eu sofri isso na pele muito. As pessoas me diziam, mas você é o quê? Mas você defende isso, você defende aquilo, mas você combate corrupção e ao mesmo tempo você está falando de meio ambiente, você está falando de mulheres, feminismo. Então é muito difícil para o eleitor que está acostumado a funcionar em caixinhas e para isso a polarização atual ajuda muito, porque assim as pessoas não têm muito o que pensar, né? Elas botam um rótulo lá e essa pessoa é isso ou não é isso, então eu não gosto, né? Eu já rejeito. E, de novo, a gente entra naquele ciclo vicioso de estar sempre com as mesmas lideranças, porque eu estou falando de espectros muito limitados, muito polarizados. E não estou olhando a vasta gama de pessoas e de ideias que tem por aí e que podem, talvez, te representar, como a Jess disse, não em 100%, mas se tiver 80% de coisas em comum, vale a pena apoiar e estar junto. Mas a discussão no Brasil está muito rasa. E não só no Brasil, hein? No mundo inteiro ela está muito rasa. E, de novo, a gente fica no emocional, para não falar que a gente está no visceral, né? Porque, assim, do racional está muito longe e não consegue fazer avançar as pautas que precisam avançar e não consegue discutir como resolve os problemas do Brasil. A gente fica procurando culpados e quem procura culpado não procura solução. O Rodolfo falou aqui em que o governo está equilibrando pratos, esses pratos estão todos vazios, o brasileiro está passando fome ainda. Exatamente, o David citou aqui o agro, quem é que não lembra daquela frase emblemática da Marina Silva, dizendo que o agro é o ogronegócio, é o monstro dos negócios, sabe, nós temos uma ministra falando isso, é no mínimo um absurdo, porque a gente sabe que o PIB é levantado também aqui pelo nosso agro. Então, é no mínimo um absurdo uma ministra, sabe, que defende essas pautas, que tem que defender na sua teoria essas pautas, dizer que o agro é um problema para o país. Mas... Agora, pode falar, Jess. Só aproveitando que tanto que é interessante, né? A pauta das mulheres, que a gente fala tanto. É uma pauta identitária muito forte na esquerda. O presidente Lula, em campanha, falou muito sobre isso, composição ministerial e tudo mais. Foi uma pauta subaproveitada e até mesmo, em muitos momentos, ignorada até agora nessa gestão. Vale mencionar a situação do Banco Central. As indicações são amplamente homens. Na verdade, a gente tinha mais mulheres a partir do ano que vem no governo do Jair Bolsonaro do que no governo do presidente Lula. E aí vem, eu acho isso um problema? Não. Mas a grande questão é, esta não é uma pauta que muitas vezes o governo lidava como, não, vai de momento, tem que articular dentro dos nomes. Não, eles colocavam isso como uma pauta essencial. Mas se é assim, por que determinadas pessoas que no governo Bolsonaro viravam e criticavam a falta, tinha que ser 50%, 50%, onde estão estas pessoas que agora, aliadas deste governo, que é o governo em exercício, não tem mais essas mesmas pautas? Então, existe uma hipocrisia no sistema político em relação, e aqui eu acho que a hipocrisia vale, para ser sincera, em graus diferentes para os dois lados, que é, se algo está em desacordo, mas é algo que está em desacordo com alguém que eu votei, tudo bem. Agora, se é alguém que eu não votei, aí eu acho um absurdo. Então, assim, enquanto pessoas pensantes, cidadãos que votam, nós também temos que nos colocar no lugar de pensar quais pautas realmente nos importam. E, independente de quem ganhar, cobrar sobre essas pautas.